Mais uma aula de química para vocês. Agora a gente vai ver ligações químicas, não é? E abordaremos apenas duas, ligações iônicas e ligações covalentes. Eu quero que vocês atentem, antes de qualquer coisa, que essas ligações elas obedecem à regra do octeto, não é? O átomo ele tem que possui 8 elétrons na sua última camada para estar estabilizado, regra do octeto. Ou, né, na verdade, o átomo ele tem que adquirir a configuração de um gás nobre, e adquirindo essa configuração de gás nobre, ele se encontra estabilizado. A gente vai ver isso aqui nos próximos slides. A ligação iônica ela ocorre entre metal e não metal. Outra coisa importante, a ligação iônica ela é conhecida, né, por existir doação de elétrons e recebimento de elétrons. E receber. Bom, o metal ele sempre doa elétrons. E o não metal sempre recebe elétrons. Um exemplo aqui. Na, que tem 11 de número atômico. No seu estado neutro ele vai ter 11 elétrons também. E o cloro, que tem 17. Eu vou fazer a distribuição por camadas, né? Existe a distribuição por subníveis, mas por camadas aqui nos ajudará a ser mais rápido. L8, N, aliás, M1. Aqui, K2, L8, M7. Veja que se o sódio ele perder um elétron, ele vai ficar com a camada L com 8 elétrons, obedecendo a regra do octeto, né? Que pode ser 8 elétrons na última camada, com exceção da camada K, que pode só ter 2. E ao mesmo tempo ele alcança assim a configuração de um gás nobre. Se vocês observarem, né, se o sódio perder esta última camada aqui, ele vai ficar com a configuração eletrônica igual ao do neônio, que é um gás nobre. A mesma coisa o cloro. Se o cloro ele ganhar um elétron aqui, ele vai ficar com 8 na última camada, obedecendo a regra do octeto, e também adquirindo a configuração de um gás nobre. Ele vai ficar igual ao argônio. Então, deixa eu colocar aqui como é. Como é que a gente faz? Existe a representação de Lewis, tá? Que a gente vai colocar o símbolo do elemento e ao lado dele um pontinho ou os pontinhos que vai simbolizar os elétrons da última camada. Então, na última camada do sódio só tem um elétron. Na última camada do cloro, né, eu vou colocar o sinal de mais só para diferenciar, né, que é do cloro. Mas isso aqui são os elétrons também. São 7. Então a gente vai colocar 7 sinal de mais. Se vocês quisessem colocar bolinhas também, não teria problema. Mais. Então o que é que vai acontecer? Metal, o sódio é um metal, o cloro é um não metal. Metal doa. Deixa eu mudar aqui a cor. Então o metal ele doa elétron. Agora o sódio perdeu. Ele vai ficar com 10 elétrons no total. E o cloro vai ficar com 18. Isso aqui vai dar a seguinte configuração eletrônica ao sódio. Se o sódio, no estado neutro, tinha 11 elétrons e 11 prótons, mas agora ele perdeu um elétron, então ele vai ficar com uma carga positiva a mais, né? Então ele vai ter essa configuração aqui. E o cloro, como ele ganhou um elétron, ele vai ter menos. Tá ok? Então o metal ele acaba sendo um cátion e o cloro, né, que é um não metal, um ânion. E vai ser sempre assim, os metais sempre serão cátions e os não metais sempre serão ânions na ligação iônica. E aí a fórmula é só você juntar esses dois. Aí aqui você tem o cloreto de sódio. Outro exemplo para mostrar a vocês
é a ligação entre o alumínio e o oxigênio. 13. Aí a distribuição em camadas do alumínio, M8, perdão, aqui M é 3, aqui K 2, L, estou confundindo direto aqui, 2, então faltam 6. Então vamos colocar aqui, ó, o alumínio, ele vai estar como? Na sua última camada ele tem 3 elétrons. O oxigênio, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para que ele fique com 8 na última camada, ele precisa de 2 elétrons, o oxigênio, e o alumínio precisa perder esses 3 elétrons para que ficar com 8 elétrons na camada L. Então, o alumínio é um metal, ele doa 1, 2. Esse oxigênio, ele já alcançou, né, a estabilidade, porque agora ele tem 8 elétrons. Ele tem os 6 dele e ganhou 2. Só que o alumínio ainda tem 1 elétron para perder. Então, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, né, surge um oxigênio com a mesma configuração do anterior, com 6 elétrons na última camada. Aí, este último elétron do alumínio vem para cá. Só que surge um problema. Este oxigênio ele não está estabilizado. Então, a gente coloca um alumínio com a mesma configuração do anterior. Aí, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a doar elétrons. Está aqui. Agora, esse oxigênio já alcançou o octeto, né? Aí, o que é que eu faço? Origino mais outro. Faço mais outro oxigênio aqui com a configuração do anterior. E aí, o que parece ser infinito não é. Porque o alumínio agora, ele só tem 2 elétrons. E o oxigênio, esse que a gente acabou de fazer aqui, possui 6 elétrons na última camada, precisando de mais 2. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos ver como é a formação dos cátions aqui. O alumínio, né, cada alumínio desse, ele perde 3 elétrons. Então, ele vai ficar com carga positiva de mais 3. O oxigênio, cada oxigênio, ele recebe 2 elétrons para alcançar a estabilidade. Então, ele vai ficar com essa configuração aqui, ó, 2 menos. Aí, se você quiser fazer a fórmula do composto, você cruza as cargas aqui, ó, dos íons. Aí, você vai ter Al2O3. Outra forma de se fazer é contando quantas vezes o elemento se repete. O alumínio, 1, 2. Aí, você coloca Al2. E o oxigênio, 1, 2, 3. O3. Tá ok? Tá aí a ligação iônica. A ligação covalente, ela ocorre entre entre não metais, né, entre os não metais, entre hidrogênio e não metais, e entre hidrogênio e hidrogênio, tá? Eu vou exemplificar com o cloro aqui, ó. A gente já sabe que o cloro tem 17, o número atômico é 17, e nesse caso o cloro ele tem 7 elétrons na última camada. Aí a gente tem aqui, ó, outro cloro. 7 elétrons na última camada. Aí há um problema. Se um dos cloros doar elétrons, eles vão ficar mais longe do octeto. Porque esse aqui ele precisa ganhar 1 para ficar com 8 na última camada. E esse daqui também precisa ganhar 1.
Aí essa necessidade de ganhar é resolvida através do compartilhamento do par eletrônico. Então, esse par de elétrons aqui, eles vão ser compartilhados. E é como se esse compartilhamento suprisse, né? Na verdade, não é como. Esse compartilhamento supre a falta desse último elétron aqui. Então, agora, cada cloro passa a ter 8 elétrons na sua última camada devido a esse compartilhamento, alcançando assim a estabilidade. Ok? A gente poderia fazer a ligação entre o cloro vou fazer aqui entre o cloro 1, 2 perdão, já tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oxigênio, que a gente sabe que já tem 6 na última camada. Tá? Aí o que é que vai acontecer aqui? Ó? O cloro, para alcançar o octeto, ele precisa só de 1, porque ele tem 7 na última camada. O oxigênio, ele precisa de 2 ligações, porque ele tem 6. Então aqui vai acontecer... Deixa eu mudar a cor. Aqui vai ter uma ligação. Aí esse cloro, ele já está estabilizado. Mas vai acontecer algo parecido com a ligação que a gente fez na ligação iônica. Vai aparecer outro cloro aqui, com a mesma configuração do anterior. Deixa eu corrigir aqui. Aí, o que é que vai acontecer? Esse cloro agora ele precisa de um elétron. Aí ele compartilha com um elétron do oxigênio. Esse oxigênio tem 2 elétrons compartilhados. Então, nesse caso, ele alcançou a estabilidade, porque vai ter 8 elétrons na última camada. E cada cloro desse também. E aí, para fazer a fórmula, vocês fazem da seguinte forma. Conta, né? 1, 2. Aparece 2 cloros e um oxigênio. Tá ok? A ligação covalente ela é conhecida, né, pelo compartilhamento. A ligação iônica, doação e recebimento de elétrons. E aqui, nesse caso, compartilhamento de elétrons. Outro caso de ligação covalente acontece no seguinte exemplo. Eu tenho o dióxido de enxofre. Como é que essa ligação ocorre? O enxofre ele vai ter uma configuração de última camada parecida com a do oxigênio, ou seja, vai ter 6 elétrons na última camada. Ao se ligar com o oxigênio, que também tem 6, o que é que vai acontecer? Quando o enxofre compartilhar, ele precisa de 2 compartilhamentos, porque como ele tem 6, quando ele fizer esses 2 compartilhamentos, ele vai ficar com 8, e o oxigênio aqui também vai ficar com 8. Só que existe essa substância aqui, ó, SO2. Então, como é que o outro oxigênio ele vai surgir aqui nesta ligação? Devido a uma ligação covalente especial, que a gente vai chamar de ligação covalente dativa. Pode ser também ligação covalente coordenada, tá ok? Mas eu vou chamar de dativa. Dativa. Como é que ela ocorre? Como ao invés do par de elétrons ser compartilhado pelos 2 átomos, esse par de elétrons vai ser apenas compartilhado por um átomo, né? Ele vai ser compartilhado, um átomo ele vai ter esse par de elétrons e vai ser compartilhado inteiramente com outro átomo. Aí vai ter outro átomo de oxigênio aqui. E aí a gente
faz aqui, ó, um retângulo ao redor desse par de elétrons do enxofre e, ó, ele é doado para cá, para o oxigênio. Isso aqui é a ligação dativa. A representação da ligação dativa é uma flecha, né, uma seta, um vetor. Então você teria isso aqui. Perceba que o enxofre, como ele ainda tem outro par aqui, ele pode fazer outra ligação dativa com oxigênio, né? Seria esse exemplo aqui, ó. Então a gente coloca outro quadradinho aqui e aí existe a doação aqui. A doação aqui, originando uma molécula chamada trióxido de enxofre, que é essa daqui. Bom, gente, era isso que eu queria explicar, né? Espero que tenha ficado claro o suficiente. Qualquer dúvida, posta aí, comenta aí e um grande abraço.